Oi, ouvintes, tudo bem? Eu sou a Isadora. Sou o William. Sou a Júlia. Nós somos alunos do 8º semestre de História na PUC Campinas, da disciplina de História Pública. E hoje decidimos trazer um debate sobre o filme Jojo Rabbit, de 2019, produzido pelo Taika Waititi, eu acho que é assim que se fala. Este que é muito conhecido por produções que apresentam um toque de humor. Em Jojo Rabbit é apresentado Jojo, um jovem nazista de 10 anos que tem como seu amigo imaginário a figura de Adolf Hitler, e seu maior sonho é fazer parte da juventude hitlerista. Contudo, um dia descobre que sua mãe esconde uma jovem judia no sótão de casa. Após essa descoberta, o pequeno Jojo realiza uma série de tentativas frustradas para expulsá-la. O jovem rebelde começa a desenvolver até uma certa empatia pela garota. O cineasta Taika Waititi transita em um terreno bem complexo em Jojo Rabbit, utiliza do humor para criar uma atmosfera essencial no filme, já que faz diversas piadas com a juventude hitlerista, além de outros pontos dentro da lógica fascista. Desta forma, consegue extrair uma graça dessa insanidade e criar uma caricatura cartunesca em relação aos personagens nazistas, inclusive do próprio Adolf Hitler, que foi completamente infantilizado. Contudo, apesar do tom de humor, o filme não deixa de fazer suas críticas sociais. O nosso intuito nesse podcast é trazer uma nova perspectiva em relação ao filme e seu diálogo com o presente, ou seja, quais questões contemporâneas essa produção buscou evidenciar. Bom, adentrando na nossa discussão, como acabamos de pontuar, o filme Jojo Rabbit, produzido em 2019, retrata a história da Alemanha nazista pela perspectiva de uma criança envolvida por essa ideologia. Apesar de seu tom de humor, o filme coloca em evidência como ocorre essa cooptação ideológica dos movimentos autoritários, principalmente trazendo diversas cenas onde o jovem Jojo participa da juventude hitlerista, que foi um movimento juvenil organizado pelos nazistas. Inclusive, tanto meninas quanto meninos participavam. Por meio dessa organização, os líderes nazistas conseguiam doutrinar os jovens com a ideologia, isto é, fazia parte do processo de nazificação da sociedade alemã e viam os jovens como base de um novo mundo. Eles eram essenciais para a sobrevivência da ideologia nazista e dar continuidade ao povo alemão dentro dos padrões que o grupo impunha como certo. Dessa forma, a visão que Jojo tem sobre o mundo como um todo, até certo momento, defendendo com muito afinco, com muita... não sei muito bem a palavra, mas com muito afinco o partido nazista e deixando clara a sua admiração por Hitler, junto com as cenas do funcionamento desse movimento juvenil nazista, a questão dos mecanismos de disfunção ideológica são fundamentais para um governo autoritário, já que o governo prepara a população desde criança para acreditar e defender os seus ideais. O filme evidencia a importância da construção de uma mentalidade coletiva, como isso acaba tendo impacto em todas as esferas da sociedade. Portanto, quando pensamos nessa questão da mentalidade e da história, se coloca como fundamental, já que a partir da construção de uma memória social, de uma mentalidade de uma sociedade, vai se formando. Com o fim da Alemanha nazista, a história pública foi fundamental para a construção de uma nova memória social e, consequentemente, mentalidade, a partir de um resgate de testemunhos e pesquisas sobre os eventos que ocorreram durante esse período. Houve uma preocupação em não esquecer os fatos para a própria preservação da humanidade, no sentido de que não se pode permitir a existência de padrões de intolerância que culminem em novos genocídios. Ou seja, o resgate da memória é capaz de formar uma identidade, uma consciência que, mesmo não sendo unânime dentro de toda a sociedade, exista todo um mecanismo de políticas de Estado para difundir essa utopia. Contudo, o século XXI, principalmente de alguns anos para cá, presenciou uma deturpação de diversos eventos históricos. Foi surgindo diversas narrativas paralelas sobre determinados eventos e o resgate de certos valores ideológicos autoritários. Essas novas narrativas, mesmo que mentirosas, mesmo que falsas, acabam convergindo com a questão da memória e da mentalidade coletiva.
Esse ponto também foi colocado pelo diretor do filme, Jojo Rabbit, já que o momento no qual ele foi produzido, o mundo presenciava a ascensão da extrema-direita e que em muitas falas resgatou pontos da ideologia nazista para formar e posteriormente acabou difundindo essa não tão nova visão. Inclusive, Taika Waititi afirmou em uma das entrevistas que deu sobre o filme que existiam muitos nazistas por perto, deixando explícito a questão crítica do filme e o seu viés de combater o fanatismo e a ascensão desses movimentos. A gente foi debatendo o papel da história pública e analisando o filme Jojo Rabbit, a gente tentou buscar qual seria o sentido da educação nos dias atuais dentro dessa perspectiva. Dessa forma, o Will vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão da educação e como a gente relacionou com o filme e com o presente. Boa noite a todos os ouvintes. Eu vou começar essa exposição sobre educação com uma frase da Maria das Graças de Souza, historiadora. Ela fala: é pelo conhecimento da história que temos acesso aos exemplos dos nossos ancestrais, que reconhecemos as vicissitudes das coisas, os fundamentos da prudência e da reputação dos homens, né? O que a gente pode interpretar sobre isso? Para a gente continuar a debater sobre a escola e sobre o filme Jojo Rabbit, a gente precisa situar a educação e a escola como um pilar fundamental, e principalmente nesse período, o que ela representou e impactou, né, principalmente nas crianças. Como a Isa falou, elas foram capacitadas e ensinadas a fazer e agir de determinada forma, né? E a gente sabe que essas coisas, né, o preconceito, a nazificação, ela foi ensinada. A gente necessita que ocorra um processo de ensinamento, um processo que é advindo da escola. Portanto, a gente tem a construção de uma escola que dissemina essas ideias. Sendo assim, a educação ela pode ser compreendida como um reflexo direto da sociedade em questão, no qual as crianças e todas aquelas pessoas elas estavam inseridas. Durante o governo do Hitler e a consequente nazificação, as políticas educacionais desse partido elas transformam tanto o meio social quanto o meio educacional. E quando a gente fala dessa educação, a gente está falando diretamente da educação formal e da educação não formal. A formal, ela quer ser propagada, né, principalmente nas escolas, né, com a educação do fundamental, que a gente conhece hoje como Fundamental 1, Fundamental 2, e o ensino médio, e a educação não formal, que perpassa por outras esferas, como aprendizado pelo exemplo e pela forma social que elas estão inseridas. Então, tendo como base isso que o Will falou, eu e Júlia desenvolvi uma pergunta para fazer para ele, que eu acho que é importante para dar uma aprofundada um pouco no debate e introduzir outros assuntos, que ele apresenta um pouco do que seria uma educação formal dentro desse contexto. E o que eu queria perguntar é o que seria a educação informal, que seria o contrário. A educação não formal, ela não se restringe aos muros escolares, né? Ela perpassa também por uma educação não formal, onde a figura do mestre, aluno, discente, ela se pronuncia em diferentes âmbitos. Em paralelo com esse filme do Jojo, a gente vê que o modelo educacional e a figura do mestre são soldados alemães, uma vez que a gente tem a figura do mestre como soldado alemão e os discentes como sendo a construção desses soldados. Em diversas cenas dos filmes, ele invocam um sentimento de amor à pátria e ódio aos judeus. Desta forma, a educação e a construção desse ideal, ele se faz pelo exemplo, uma vez que as crianças, né, elas estão inseridas na lógica de guerra e o ideal a ser seguido é o do soldado alemão, transportando o que ele faz como um ideal a ser seguido. E para mostrar como que a gente tem isso bem marcado, o Libânio ele faz uma citação no seu livro, que ele começa: a educação é um conjunto de ações, processos, influências, estruturas que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social.
num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais. É uma prática social que atua na configuração da existência humana, individual e grupal, para realizar dos sujeitos humanos as características de ser humano. O que a gente quer dizer é que o meio social em que a criança, o estudante, o discente, ele está inserido, isso reflete diretamente no tipo de educação e no tipo de construção de ser humano que ele vai receber, no caso da educação, e no tipo de ser humano, na construção do seu ser pessoa dentro de uma sociedade. Por isso, o Libânio ele continua: a educação, nesse sentido, não pode ser só compreendida a partir das relações sociais que estão presentes na realidade. Por isso mesmo, ela está intimamente ligada com as questões econômicas, culturais e políticas. Ela é a expressão de uma determinada forma de organização das relações da sociedade. Para pensar nesse tipo de relação de sociedade, a gente vê a escola e a educação como uma construção de um ideal para atingir as crianças. A educação, ela foi utilizada como meio para alcançar determinados fins. Quais fins eram esses? Criar uma formação de população obediente e subordinadas às ideias, a um ideal desse líder, nesse caso, Hitler. No governo do mesmo, a educação dos jovens e das crianças, elas receberam e se estendeu além da sala de aula, alcançou alguns espaços que são fundamentais na consolidação também do governo nazista, uma vez que o Hitler ele usou muito a mídia e propagandas que induziam e traziam os jovens próximos das suas ideias. Portanto, a educação e a construção desse ideal, ela não se perpassou apenas na escola, numa formação direta, mas ela também perpassa pelo campo não formal da sociedade, E, além disso, a gente tem várias outras ferramentas incluídas na sociedade alemã. Por isso que quando a gente fala de educação formal, de educação não formal, a gente precisa ter esse olhar, com muita atenção, muito especial, em como esses dois tipos de educação elas são usadas através das temporalidades, principalmente entre os anos de 33 a 45, frente aos regimes totalitários, fascistas, que ganharam grande notoriedade. E finalizando a questão da educação não formal e fazendo um paralelo com o que a Isadora disse sobre as transformações, a gente não pode ter essa ideia que a educação formal, para o aprendizado dentro dos muros da escola, e a educação não formal, que perpassa por diferentes esferas, uma nega-se à outra, Não, as duas caminham juntas, A educação formal, ela não pode, antes de tudo e principalmente, recusar ou negar a educação formal. Da mesma forma que a educação não formal, ela não pode ser considerada como algo desconectado, como algo longe da educação formal, pois uma acaba dependendo da outra, da forma que a educação formal, a educação não formal, ela perpassa por aprendizados que vêm da formação a partir do empirismo, a partir da experiência. Muitas vezes aprendem dentro de casa, com os avós ou com as famílias, ou até mesmo pela educação oral. Muitas tribos indígenas ou africanas, eles ainda têm a educação não formal como seu principal objeto de aprendizado, uma vez que a escolarização e até a própria BNCC, ela pontua e pauta sobre o aprendizado a partir do empirismo, a partir das raízes de determinado povo. Portanto, o que a gente consegue extrair da educação formal, o que a gente consegue extrair da educação não formal é que é um aprendizado com intencionalidade. Ele precede uma intenção para que o meu discente, a minha discente, ela aprenda a realizar algo, como martelar um prego, ou fritar um ovo, ou fazer uma cadeira. Tudo depende do objeto que eu estou definindo para que ele seja feito. Hitler, ao estruturar as ideias que transformaria o sentimento, o âmago da ideologia nazista, ele possui essa intenção.
a transformação de uma sociedade em um espaço no qual seus discursos se tornariam verdadeiros padrões a serem alcançados imperativamente, ou seja, seriam alcançados ali no imediatismo. Para entender como ele estruturou essa base política, ela afeta diretamente as mais diversas esferas, né, e locais da sociedade. Nesse caso, a educação foi um principal pilar, né, como um elemento fundamental da nação alemã. Um desses exemplos a serem seguidos é o do homem ariano, que ele deveria se tornar referência para a construção de um Estado. Ele apresentava o modelo do homem que deveria ser seguido na Alemanha. Dessa forma, um homem considerado digno era aquele que não fumava, não bebia e também ostentava luxo, além de ter hábitos vegetarianos. Além disso, buscava a formação de alemães saudáveis, fortes, esbeltos e inteligentes. Assim determinava, né, um padrão de moralidade que os cidadãos eles deviam obedecer. Nesse sentido, o que torna, né, a manobra do nazismo tão evidente é que torna-se algo imperativo, algo que Hitler, né, o Estado nacionalista, o Estado nazista, né, ele vai controlar a vida e o cotidiano de cada pessoa. Desse jeito ele ia controlar toda uma sociedade a partir desse regime. Para finalizar, o que tornava-se, né, um homem perfeito para Hitler em sua obra, ele também destaca a existência de uma raça superior que seria naturalmente mais desenvolvida do que as outras. Essa raça era que ele ponderava todos os modelos que já foram citados, um homem digno, forte. Indo agora para outra parte, tendo como base o que o Will falou e também com o que a Isadora foi complementando, a gente pode puxar uma outra pergunta sobre educação formal e educação informal, que é como esses dois tipos de educação são representados dentro do filme e como foram as abordagens do diretor para conseguir fazer uma abordagem do filme intercalando um pouco sobre essa questão do nazismo e a questão como os próprios judeus eram representados dentro da juventude hitlerista e dentro do filme também. Respondendo essa pergunta que a Júlia acabou de colocar, é muito interessante ver a forma como essa questão da educação não formal ela se desenvolve a partir do filme e como o diretor deixa isso muito explícito. Porque o Jojo ele é bombardeado de propagandas e de propagandas nazistas produzidas pelo governo do Adolf Hitler, evidenciando essa figura desse homem ariano ideal, que o Will acabou de pontuar, de todas as qualidades, entre aspas, que ele deveria ter, mas também durante as cenas da juventude hitlerista, que seria uma educação formal dentro desses conformes, existem muitas falas disseminadas ali dentro sobre essa construção do que seria um judeu disseminado para uma educação formal, de como eles eram, de por que essas crianças deveriam ter medo, não chegar perto e gerando, nesse caso, uma questão de intolerância e discriminação. E quando o Jojo ele se depara com essa judia que a mãe dele escondia no sótão da sua casa, ele fica chocado porque ela não tinha nenhuma das características que tanto propagandas nazistas, entrando nessa questão da educação não formal, quanto as aulas que ele tinha dentro dessa perspectiva da educação formal que ele tinha na juventude hitlerista, essa garota não era nada disso, daquilo que era apresentado para ele. Ele até fala: não, mas é porque falaram para mim que um judeu ele tinha chifres, ele tinha as asas e ele era de tal jeito. Apesar do diretor trazer isso de uma forma cômica, fica muito evidente essa construção da educação. E conforme o podcast for se desenrolando, a gente vai falar um pouco mais dessa questão da contemporaneidade e como essa questão da educação não formal e educação formal continuam se convergindo nessas perspectivas da extrema-direita, que foi nesse período que o filme foi produzido, e como isso dá continuidade até mesmo nos dias de hoje. Explica um pouquinho pra gente o que seria a educação formal. Bom, a educação formal ela passa o ideal, né, de uma construção de conhecimentos necessários
e inerentes à vida cotidiana, para que uma pessoa ela possa exercer em plenitude a deliberação de suas próprias vontades, tendo como foco a construção de conhecimentos e conteúdos formativos. Tá? Então, a educação formal ela perpassa pelo que a gente tem, né, hoje, o ideal da educação que acontece dentro dos muros da escola, né, que é do maternal até o terceiro ano do ensino médio e posteriormente a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e afins. São todas as instâncias e instituições que estão dentro da nossa vida, né? Então, são instâncias de formações escolares ou não, onde há objetivos educativos explícitos em uma ação intencional, institucionalizada, estruturada e sistemática. Portanto, a gente tem um sistema de educação que é intencional. Muitas vezes a gente compreende a educação formal pelo que a gente está dentro inserido na escola, principalmente alunos, alunas da licenciatura, né? E o modelo que é de educação educacional e de aprendizado que a gente tem hoje é pela fala, é pelo diálogo, se dá pela troca entre a figura do mestre e do discente. Arendt, ela postula, a escola representa um certo sentido o mundo, embora não seja ainda o mundo de fato. O que ela está dizendo? Que dentro da escola a gente apresenta uma visão de mundo que muitas vezes é só uma visão dentre as X formas e maneiras de encarar o mundo. Você está vendo o mundo por uma fileta de luz, apenas sobre a sua visão. E a escola ela também tem esse poder potencializador de te mostrar outras verdades, tá? Portanto, é o local onde você entrará em contato com os saberes sistematizados e considerados necessários à vida em sociedade. Observa-se também que em vários momentos da história, a educação formal, que inclui o espaço escolar, ela foi utilizada como reprodutora de regimes totalitários, como se observou, né, na nossa construção do governo do Hitler na Alemanha nazista, né? O que a gente então pode concluir que a educação formal ela se passa pela instituição, por uma institucionalização desse regime escolar e como papel fundamental para a formação, né, e construção dos saberes das pessoas. E como a escola é um pilar fundamental a ser discutido por exercer contato com todos os pilares da sociedade, para isso, né, como que ela exerce, né, contato com todos os pilares da sociedade? A escola é uma das únicas instituições, se não a única, que perpassa pela vida de todas as pessoas, se não diretamente, indiretamente, pois todas as pessoas elas têm contato com a escola. Mesmo que eu seja uma pessoa analfabeta que não tive contato com a escola, eu tenho o desejo que o meu filho, meu sobrinho ou as gerações que vêm pós a mim tenham contato com a escola para que eles não sofram aquilo que eu sofri. Mesmo que indiretamente a escola ela reproduz um ideal sobre as nossas vidas. E a partir disso a gente consegue encarar alguns princípios que estão dentro da nossa sociedade. A escola no regime nazista ela englobou uma ideologia totalitária, fez uma reforma no espaço escolar e reformou também o currículo em busca de um ensino que pudesse preparar futuros soldados para serem máquinas de guerra em um regime racista e xenofóbico. Portanto, a escola também tem esse potencial transformador. Que a gente precede por educação formal na Alemanha nazista, é uma coisa que os educadores, licenciados, eles já estão na levada, que é a curricularização. A curricularização, ela precede das ordens de um Estado, ou seja, ela é escolhida, ela é pautada a partir dos ideais que comportam, né, e com que esse Estado ele flerta. Portanto, quando a gente está falando de curricularização, a gente está falando de força, de poder sobre o que vai ser passado para as crianças e adolescentes dentro da escola. A curricularização para a escola, para
construção de um ideal, para a construção de uma sociedade, ela é fundamental, ela é fundante a partir das escolhas que nós fazemos. Como que essa educação ela se destacou? Ela se destacou em algumas disciplinas fundamentais, né? Como linguagens, ciências humanas, matemática, ciências biológicas, ciências raciais e educação física. É sempre importante falar, salientar, como já foi mostrado, o objetivo da educação nazista não é a transformação de um sujeito erudito, de um sujeito para viver a vida em comunidade, em sociedade. O objetivo da dominação, da educação nazista é a dominação das massas e a preparação, né, de crianças e adolescentes para serem futuros soldados. E essa questão que o Will acabou de pontuar fica muito explícita nas cenas do filme, onde traz o Jojo dentro dessa juventude hitlerista e nessa questão da formação de soldados. E um pouco sobre essa questão da juventude, não necessariamente da juventude hitlerista, mas que isso também era voltado para as mulheres da Alemanha. E muito no intuito de criar filhos nazistas. E isso era uma coisa muito fundamental dentro da Alemanha nazista. Preparar as mulheres para criar os seus filhos para também serem nazistas e propagarem essa ideologia. É sempre importante a gente falar, né, como foi citado aqui algumas disciplinas e algumas ciências, a gente vai postular sobre linguagens e ciências humanas, tá? No que diz respeito ao ensino de linguagens, as crianças e os jovens alemães eles aprendiam a ler e a escrever alemão, assim como uma língua estrangeira. Nesse caso, era o inglês. Nas aulas de gramática alemã, que o ensino da língua era feito, era considerado a tradição alemã e de união para a comunidade germânica, né? E todos os textos, né, e todos os conteúdos que eles consumiam eram recomendados por membros desse partido nazista, ou eram bibliografias, ou eram livros que eram recomendados por eles. E é sempre importante salientar, né, sempre importante falar que ao fim de todas as aulas eles faziam a exaltação à Alemanha e a exaltação a Hitler, né? O que fazia com que os professores, né, a partir desse conteúdo ministrado, todo o conteúdo ele fosse voltado, ele se volta para a glorificação da nação. O que ocorre aí é a construção, né, dessa educação de um caráter, né, baseado no respeito a Hitler, né, e de uma nacionalidade, de um nacionalismo muito glorificado, né? A ideia de combater os inimigos é fundamental, né? Ela é fundamentada dentro da sala de aula. Dentro dessa lógica, Will, o que se esperava do professor dentro do regime nazista? É muito direto, né? O que se exigia desse professor era que ele fosse, né? Ele tivesse também uma imagem de mestre que era comum aos soldados, quando não o professor era um soldado, e que ele fosse, né, que a sua língua vernácula, né, a sua língua materna fosse a alemã. Era também parte do currículo dos educadores um lugar de sincronização que contemplava a estética do conhecimento histórico e dos temas. Esses temas estéticos eles eram sempre voltados para a valorização da Alemanha e para o combate, tá? Então percebe-se, né, a construção do professor, do mestre também como um soldado que está criando outros soldados, né? Para falar um pouco sobre o ensino de linguagens, né, essa literatura que todos os textos, né, em sua maioria eram aprovadas pelo partido, eles passavam por uma rigorosa classificação e seleção antes de serem utilizados pelos professores em sala de aula. E é sempre bom falar que os que eram usados anteriormente, né, do apogeu, do auge do nazismo, esses livros eles foram retirados e muitos deles, né, foram queimados, né? Então todas essas obras elas deveriam ter algum tipo de conexão com a luta nazista, né?
Então todos os livros, poemas, literaturas que essa juventude ia ler, essa juventude ia trazer para si, eles tinham que ter, né, uma conexão com o ideal que estava sendo construído, com esse ideal da luta nazista de sempre estar por perto. Os poemas e os contos eram caracterizados por personagens que simbolizavam força, a franqueza, que eram os ideais de um homem forte que sempre vencia. E sempre, né, a imagem deles, sempre nórdicos, fortes, bonitos e fiéis à nação alemã, né, regimentando dessa forma, né, um ideal estético a ser seguido pelas suas crianças, né. E para encerrar, né, tem um pequeno poema que a gente trouxe, né, recitado pelas juventudes hitleristas, que ele começa: o mundo pertence aos chefes, pois só eles governam. Nós marchamos e marchamos. Ninguém deterá nossa bandeira desfraldada. Os velhos morrerão, os fracos cairão. Nós somos jovens soldados, para a frente marcharemos. A cruz suástica é o nosso estardante, para a frente, que o mundo é dos fortes, né? A gente vê então que ao recitar esse poema, a gente tem um grande viés de luta, né? Sendo colocado dentro das crianças, sendo criado, né, um ideal de luta, de força contra aqueles que eram seus inimigos, né? Precede uma exaltação do soldado alemão e da sua força como uma superioridade da Alemanha frente, né, às outras nações. Também, né, falando sobre essa temática da literatura, em que era muito ressaltado, muito bem visto e alicerçado essas teorias do caráter, do ideal a ser seguido, o próprio Hitler, né, líder alemão, disse: nenhum adolescente e nenhuma jovem deverão deixar a escola sem proveniente ter tido conhecimento dos mais modernos princípios relacionados com a imprescindibilidade e o exato valor da pureza do sangue. É através da observância desses postulados que alcançaremos as premissas das bases raciais da nossa nacionalidade. E será também por seu intermédio que nos asseguraremos da preparação para um posterior desdobramento cultural. Ele disse isso em 1933. A gente vê então, né, uma construção de uma hegemonia racial partindo, né, e se pautando nas ciências biológicas, dizendo que uma raça seria superior à outra apenas pelo seu tom de pele, pela sua descendência, de onde você veio, né? E com isso também a gente vê o currículo das ciências humanas, né, nazificado alemão, onde as principais disciplinas das ciências humanas, história e geografia, elas vão ser usadas tendo como foco a glorificação do espaço alemão, né? Mas que espaço alemão é esse, né? É o espaço que a gente tem a ideia de espaço vital, né? O espaço que a Alemanha está adquirindo, tal como o espaço dentro da vida das pessoas, né? Então esse espaço, ele está dizendo quanto que a Alemanha tem controle da vida social, quanto que a Alemanha tem o controle do trabalho do seu Eugênio, tem o controle da vida da Dona Maria, né? Tem o controle da vida das pessoas no cotidiano. Os nazistas, eles defendiam a ideia de que a guerra seria o destino de todas as raças, inclusive da raça ariana. Só que essa guerra seria o meio pelo qual, né, a raça alemã, né, superior a todas, ela teria, né, condição para disputar espaço vital, ou seja, ela teria condição para adquirir mais territórios, né, e mais recursos, acreditando na superioridade da raça ariana, né? Em diversos postulados, em diversos lugares, ela investiu em guerras, né, na região da Europa, onde ela queria conquistar, né, terras daqueles que elas se achavam inferiores, né, racialmente inferiores, né? Portanto, né, a Alemanha, né, é profundamente
racista, aí se alguém ainda teria dúvidas. E o que dispõe, né, a matéria de história foi, né, na realidade, uma das matérias mais atingidas pelo regime nazista nas escolas, né? O que a gente tem para falar sobre, né, a dialética da história é que o Hitler, né, com a ascensão dele, os livros eles eram utilizados, eles foram todos rigorosamente verificados por lideranças do partido, e tudo aquilo que não ia de acordo com a intencionalidade dele era retirado de fora, era jogado fora. E o que foi deixado, né, como memória, o que era ensinado para as crianças, eles davam a exclusividade para uma histórica política, militar da Alemanha. Então tudo aquilo que falava sobre, né, as lutas alemãs, assim como na literatura, era a exaltação da mistura de um herói, né, dentro de uma mitologia nacional. Então a gente tem a construção, tem a ascensão, né, de um líder sendo construído pela história, né? E nessa perspectiva, o que dispõe, né, desse âmago é que os professores ensinavam as crianças e os jovens por meio de conceitos, né, como o inimigo hereditário. O que é isso, né? Que o inimigo ele já estava lá e ele estava, né, ali para destruir as famílias alemãs, né, sendo os judeus, sendo todos aqueles que se opunhavam ao regime nazista, né? E Hitler, né, em destaque especial, ele foi intitulado como o salvador da pátria por necessidade, né? Então não tinha ninguém apto ao cargo, ele, né, faz essa figura de salvador, de Messias, para vir salvar uma Alemanha, né, que estava derrotada, que estava com o seu sentimento de derrota ainda vindo da Primeira Guerra A partir Mundial. de tudo que o Will colocou sobre educação, fica muito evidente que governos autoritários, tanto pela educação formal quanto pela educação não formal, eles buscam uma uniformização da sua sociedade, até mesmo para dar uma sensação de pertencimento a algo, para você querer defender aquela nação, aquele governo, aquela ideologia. E dessa forma, a gente vai abordar agora como essas questões se dialogam. Então, gente, para puxar um pouquinho para essa parte de contemporaneidade, falar um pouquinho de século XXI e principalmente falar um pouquinho sobre o cenário do Brasil contemporâneo que a gente está vivendo atualmente, e pegando como exemplo o ano de produção do filme do Jojo Rabbit, que foi 2019, eu vou acabar fazendo um paralelo sobre o ano de lançamento do filme com os acontecimentos aqui no Brasil a partir de 2018 em específico. Dentro dessas abordagens que eu vou comentar aqui um pouco, eu queria falar que a gente vai um pouquinho se aprofundar um pouco mais nessas questões de mentalidade, questões de memória, questão de memória coletiva, memória individual, que foram abordadas tanto pela Isa quanto pelo Will também na questão de educação. E eu queria trazer um pouquinho sobre isso em específico para falar sobre como essa memória ela consegue se perpetuar ao longo do tempo de diversas formas de manipulação, de ideologias, através da educação, através de mídias sociais, artes visuais e outras formas de produções que acabam tendo uma influência maior nessa mentalidade contemporânea, na mentalidade coletiva, populacional, enfim, e puxar um pouquinho desse tema para a parte do Brasil em específico, e também puxar um pouco além da história pública, que é o tema que a gente está debatendo agora, mas também puxar um pouco para a questão de história de tempo presente, pensar um pouquinho mais sobre uma história muito mais recente em como esses ideais totalitários, nazistas, fascistas, eles se perpetuaram ao longo do tempo e ainda permanecem na nossa sociedade até os dias de hoje, de diferentes formas e diferentes maneiras. O nosso ponto principal de discussão nessa parte tendo em vista as passagens pela construção do filme e as suas críticas que a gente comentou anteriormente, e a forma como a educação foi um alvo dessa ascensão da extrema-direita e suas ideologias, tanto na Alemanha nazista, que foi retratada no filme do Jojo Rabbit, como também no Brasil, no pós-2018,
e se é possível que a gente consiga mudar um pouco desse foco, dessa abordagem do filme, para falar sobre o cenário político e social do Brasil atualmente. Para falar desse tópico em específico, eu trouxe a utilização de um termo de psicologia social como um fator de explicação para o conteúdo do filme, a construção do personagem do próprio Jojo mesmo como uma criança. É importante destacar que ele é uma criança de 10 anos, em como seu imaginário, a sua mentalidade, ela foi construída através de uma educação que, mais uma vez, o Will reforçou de muitas maneiras, de muitas formas ao longo da discussão que a gente trouxe aqui, e também como em muitos artigos de autores de diferentes áreas, de história, sociologia e até a própria psicologia mesmo, da psicologia social, eles utilizam a ferramenta da psicologia social para entendimento de críticas feitas pelo filme, mas principalmente para o entendimento de como a mentalidade infantil do personagem principal foi tendo reflexos daquele meio e influenciado por uma ideologia dominante, através de mecanismos dentro da memória coletiva e memória psicologia social. Eu trouxe um trecho do José Vinícius Ribeiro de Campos, que ele começa falando o seguinte: contudo, durante o século XX, novas formas de pensar a psicologia social foram surgindo. Uma parte delas tornou-se responsável por questionar essa antiga forma de pensamento, onde damos-nos conta de que a dicotomia indivíduo e sociedade, tradicionalmente defendida pela psicologia social, ao menos em seus primórdios, agora é vista como um equívoco. Buscando refutar essa falsa dicotomia, tais psicologias sociais tentam nos mostrar que subjetividade e objetividade não são fatores à parte, mas sim instâncias que se agregam e se constroem mutuamente de forma dialética. Isso nos leva a afirmar que a realidade é um fenômeno multideterminado e isso inclui uma dinâmica objetiva e também uma subjetiva, que seria então um campo de valores que o autor ele fala um pouco, que a gente pode puxar um pouquinho também para essa questão que o Will mesmo comentou desse ideal do que seria então um cidadão ideal para a juventude hitlerista, para os valores do nazismo, os valores do Hitler mesmo que ele propaga durante o seu governo, né, o seu regime totalitário, e em como a gente consegue ver essa psicologia social manifestada de várias formas em diferentes tipos de imaginário. Dessa forma, compreendemos que é impossível pensar uma subjetividade alheia a todo um contexto objetivo, histórico e social. Além disso, da mesma forma que se considera a sociedade como um sistema sociopolítico, por exemplo, também podemos entendê-la como um sistema de pensamento coletivo, responsável pela formação e disseminação das representações sociais, cuja finalidade é de familiarizar aquilo que ainda não é familiarizado por si próprio. Ou seja, pegando como exemplo a figura do próprio Jojo e a sua representação no início do filme, é possível vermos o paralelo entre a mentalidade de uma criança e seu amigo imaginário, o Hitler, e as consequências dessa formulação do pensamento através de uma imposição ideológica de uma mentalidade coletiva influenciada por uma ideologia dominante, que no caso seria o nazismo e o próprio fascismo mesmo. Essa mentalidade ela é composta, como vimos anteriormente, principalmente pelo intensivo de dominação de uma extrema-direita e a sua ascensão posterior, agora puxando um pouco para a questão do cenário brasileiro em 2018, a gente pode citar como exemplo a figura do próprio Bolsonaro na sua eleição em 2018 e as demandas que o seu governo foi impondo ao longo do tempo que o Bolsonaro esteve no poder até o ano passado. E aqui também é importante citar, também puxando um pouco da parte do próprio Will, em como essa manipulação dessa mentalidade coletiva e a imposição de uma mentalidade coletiva, principalmente nas crianças, é através da própria educação e as ferramentas pedagógicas de ensino de um determinado país, no caso aqui o Brasil. Com isso, é importante notar que é impossível discutirmos os desdobramentos críticos, históricos e sociais de uma figura infantil naquele contexto histórico, sem a gente pensar na psicologia de criação de uma mentalidade coletiva e a sua influência e mecanismos de dominação no século XXI até atualmente, que seria então 2023. Aí agora eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente conseguiu pensar para dar uma ilustrada então nessa manipulação da questão da ideologia, em como a extrema-direita é sim um mecanismo de manipulação muito forte hoje em dia, principalmente pós 2018 e as consequências que essa eleição ela deu pra gente. Então eu trouxe alguns exemplos de medidas do próprio governo Bolsonaro que ilustram um pouco essas questões ideológicas que a
gente comentou até agora, que seriam então a própria BNCC, a reforma do ensino médio, que é um agravamento de ideologia de extrema-direita, e o próprio neoliberalismo na forma de uma educação, a escola sem partido, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento e os próprios ideais do Olavo de Carvalho, que foram muito usados como exemplo de ideologia pelo próprio específico do governo Bolsonaro e as suas ideologias e das suas medidas do próprio governo durante o seu mandato. A gente consegue pegar um pouco sobre o que o Maurício Mojica, não sei muito bem se é assim que fala, ele comenta sobre isso, onde ele começa falando: o governo Bolsonaro resulta do equilíbrio tenso entre 4 forças, neoliberais, evangélicas, fascistas, ideológicas e militares. A militarização do governo é extensa, com grande quantidade de militares nos primeiros, segundo e terceiros escalões. Isto ocorre para tentar impedir a sua queda, para impedir a usurpação do poder, nas palavras do próprio Bolsonaro. Aliás, a militarização do Estado e da sociedade civil é uma das características do poder fascista. Então aqui o Maurício ele pega somente um exemplo, que seria da militarização, que ele afirma que é uma característica do poder fascista, e que a gente consegue pegar como exemplo em como essa mentalidade, a perpetuação de um imaginário, ela acaba passando de geração para geração, de diferentes formas de expressão, e em como ideais fascistas e nazistas conseguem se perpetuar até hoje nos governos atuais, principalmente de extrema direita. Por isso, aqui se defende a necessidade de um enfoque complexo de política e de ação social como instrumento para compreendermos mais profundamente o momento que vivemos e contribuir para que os movimentos sociais superem os impasses em que estamos, com um forte avanço das forças neoliberais ultradireitistas e retrocesso nas pautas de cidadania. A complexidade se mostra, agora mais do que nunca, como um imperativo para a transformação da realidade. Enfrentamentos baseados em cosmovisões simplistas, reducionistas e hierárquicas, herdadas da própria modernidade, mesmo que até sendo progressistas, têm sido dominadas pela eficiente máquina política neoliberal. Então, o que o Maurício ele encerra aqui, a argumentação dele, é justamente falando sobre como, principalmente atualmente, em governos de extrema-direita, de ascensão da extrema-direita, muitos de movimentos sociais ou ideias que são contra essas ideologias acabam sendo devorados, de certa forma, por uma perpetuação de ideais nazistas e fascistas. Então ele comenta que acaba tendo uma doutrinação e manipulação muito maior da parte neoliberal e de extrema-direita em cima de movimentos sociais que acabam influenciando para que essa perpetuação de uma mentalidade coletiva, permanência de imaginários coletivos e pessoais continue na sociedade até os dias atuais. Esse foi o nosso podcast de história pública sobre o filme Jojo Rabbit. Eu espero que todos vocês tenham gostado das questões que a gente trouxe aqui e que tenha ficado muito claro que a gente quis debater sobre essas questões de governos autoritários, de formação de uma memória e como isso dialoga com a questão do presente da história pública. Então é isso, um abraço da Isadora. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Abraço do Will. Um beijo da Júlia, gente, para os ouvintes. Para os nossos ouvintes. Até mais.